Bom, tem uma coisa que é absolutamente importante aí, que é essa imagem. Então, quando eu olhei para esse quadro aqui, ó, que é aquele que está ali, vou descrever para vocês. Tem um monte de crianças, cada uma delas brincando de uma coisa. Um monte de criancinha, ó, daquele tamanhinho lá, cada uma delas representa uma brincadeira infantil. Alguém conhece uma obra que tem alguma referência como essa? O Bruegel, né? Pintou jogos de infância. Isso daqui é uma sequência didática para trabalho com esse livro. Então, aqui começa uma tematização sobre o tipo de ilustração que é colocada no livro, as margens, etc. e tal. E o estilo que ele usa é das iluminuras da Idade Média. Então, veja o que o Peter Sis fez. Galileu, Idade Média, produção, certo? Iluminuras na ilustração, Idade Média, certo? Então, ele está trazendo a gente para dentro do universo do Galileu, até na ilustração, né? Então, aqui tem um exercício que os meninos têm que olhar para as ilustrações e tentar comparar para ver se são a mesma coisa e o que tem de diferente. Pode seguir, só para eles olharem, né? Então, aqui tem outros tipos de ilustração, e aí a gente analisa quais os efeitos de se usar aquele tipo de ilustração no livro como o do Galileu. Mas pode seguir agora. Olha, esse é o quadro do Peter Bruegel, que é Jogos de Infância. Dá para a gente perceber a semelhança entre isso e aquela ilustração? Ó, é o mesmo jeito de descrever um monte de grupinhos de pessoas e de crianças, cada uma delas brincando de uma brincadeira, né? Essa informação não tem dentro do livro, porque o livro vai trazendo informação de um monte de personagens contemporâneos. Então, do Da Vinci, por exemplo, né? Outras pessoas que elaboraram outras teorias. Então, ele traz para dentro do texto uma referência clara, explícita ao Bruegel. E o Bruegel foi contemporâneo do Galileu no finalzinho da vida dele. Então, por exemplo, esse portador, do que a gente estava falando, só para a gente não perder o fio. Esse portador é um portador complexo. Qual é o gênero? Biografia, certo? É uma biografia comum? Nada a ver com as biografias tradicionais, certo? Que circulam em outra esfera, na esfera acadêmica, ou na esfera de divulgação científica, né? Do tipo aquelas que a gente abre a enciclopédia e encontra lá, fulano de tal, é nascido em tarará, é falecido em tarará, e na infância viveu não sei onde, tarará. As suas principais obras são tais, tarará, tarará, e acabou, certo? Aquela é uma biografia que circula na esfera de divulgação científica ou acadêmica, por isso ela tem aquelas características. Essa é outra biografia que circula na esfera literária, continua sendo o mesmo gênero, mas esse portador traz a capacidade, o estilo de escrever do seu autor. Portanto, esse texto foi publicado num portador, continua sendo o mesmo gênero, mas por conta da esfera e do estilo do autor, ele tem um grau de complexidade muito diferente de outras biografias, que circulam em outra esfera, que tem portanto, tem outra finalidade, certo? Os textos que circulam em diferentes esferas acabam assumindo finalidades mais específicas, né? Então, quando está na esfera da literatura, eu não tenho só a finalidade de informar sobre a vida do Galileu, né? Mas eu tenho também o compromisso com a linguagem que é literária, é outra qualidade, é outro tipo de linguagem que eu uso ali. É muito interessante porque, do lado, ele fala da teoria de alguém que elaborou a teoria do pêndulo e outras coisas, né? E quando ele dá a informação da teoria do pêndulo, olha como ele escreve, pendurado, né? E olha a ilustração que vem a seguir. Olha como está o lustre. Continua sendo a teoria do pêndulo. Ele está falando que o Galileu depois foi estudar na cidade de Pisa. Então, aqui, ó, a torre de Pisa. E depois ele vai falar que ele foi professor. Então, o professor, a cidade, a torre de Pisa, o pêndulo, né, a inclinação. Então, tem toda essa e a relação com o texto verbal. Então, por exemplo, saber de tudo isso e fazer essas relações é fundamental para quem pretende ler esse livro com os meninos. É claro que os meninos não vão chegar ao mesmo nível de profundidade, de interpretação do conteúdo desse texto, dos seus recursos, etc. e tal, todos eles no mesmo nível de profundidade de interpretação.
Então, se eu estiver trabalhando com os meninos de primeiro ano, de segundo, de terceiro, de sexto, as possibilidades de interpretação são as que são cabíveis para os meninos que têm o repertório que tiverem os meninos de cada ano, certo? E, evidentemente, as possibilidades de interpretação se relacionam diretamente com a qualidade da mediação. Então, se a gente está falando aqui de formação, o que isso nos traz como demanda? Né? Para nós, para quem vai formar o professor, para o professor, né? A demanda de saber analisar a materialidade do texto e os recursos, portanto, que são utilizados pelos autores para fazer isso, né? Para escrever, etc. Se a gente não faz a mediação adequada, a possibilidade de aprofundamento da compreensão colocada para o aluno, ela também é limitada. Então, olha, o material de leitura é tudo isso daqui, certo? Então, tudo isso daqui é conteúdo que eu vou utilizar para tematizar junto à leitura quando eu estou pensando no meu aluno. Então, os comportamentos, os procedimentos e a capacidade, eles não existem à revelia disso. Então, eu tenho que pensar nisso daqui, conhecer isso daqui, para eu poder organizar a intervenção. O processo de interpretação do texto, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para os alunos, por que vocês acham, a mesma que eu fiz para vocês, por que vocês acham que tem um trechinho da Bíblia aqui, dos Salmos? Que capacidade eu estou tematizando ou pretendendo que o sujeito mobilize quando eu faço essa pergunta? O que vocês acham? Vamos pensar naquelas capacidades que a gente conversou ontem. Eu sei que a lista é grande, né? A gente conversou uma vezinha só, né? Mas se a gente olhar para aquela lista, a gente vai ver que tem pelo menos uma capacidade. A capacidade de recorrer a um repertório que está fora do texto para interpretar um enunciado que está dentro do texto, certo? Então, por um lado, articulação daquilo que está dentro do texto com o que está fora. E, por outro lado, a articulação daquilo que está dentro do texto com os outros trechos do texto. Então, é a articulação de informação entre trechos do texto, certo? Essa é uma capacidade de linguagem. Então, para estudar, qual é o conteúdo que o aluno tem na cabeça? O conteúdo temático do texto. Fala de Galileu, eu quero entender o que fala do Galileu aqui, tá certo? O professor tem que ter isso como meta, que os alunos leiam e compreendam o texto que está lá. Agora, para fazer isso, ele sabe que o leitor mobiliza capacidades. Então, o professor tem que ter clareza de que, para entender o texto, o aluno vai ter que mobilizar muitas capacidades de leitura. E a cada pergunta que ele faz, ele provoca a mobilização dessas capacidades nos alunos. Então, se eu percebo, por exemplo, que tem um aluno que nunca usa aquilo que ele já sabe, para articular com as informações do texto, para atribuir sentido, portanto, um aluno que não consegue ainda selecionar do seu repertório interior uma informação que ajude a ele compreender o texto, então eu tenho que fazer perguntas que façam com que esse aluno faça isso. Essa é uma capacidade de leitura. Mas qual é a finalidade? Compreender o texto. É isso que o aluno tem na cabeça. Agora, o que o professor tem na cabeça é, para compreender o texto, o que ele precisa fazer? Qual é a capacidade que ele tem que mobilizar? Ele vai ter que localizar a informação quando eu faço essa pergunta? Vai. Certo? Por quê? Porque ele vai ter que localizar aquele trechinho que tem o trechinho do Salmo, e ler de novo o trecho do Salmo. Certo? Ele vai ter que localizar outra informação no texto no que se refere a de quem se fala, em que época Galileu viveu? Vai, não é? Quando ele localiza essas informações diferentes no texto, ele vai ter que articular essas informações, porque é a articulação que permite a construção do sentido do texto. Então, ele localiza, relaciona e sintetiza para poder construir a informação presente no texto. Quando ele sintetiza essa informação, é porque ele já foi capaz de relacionar tudo. Aí ele vai dizer, está aí, vai dar a resposta que eu dei, né? Está aí porque o Galileu foi condenado pela Inquisição, então é interessante, porque o autor já começou, claro que eu já li umas 4, 5 vezes esse portador e esse texto, em especial para poder organizar a sequência didática, né? Então eu já li um monte de vezes, sou privilegiada em relação a quem não leu essa quantidade de vezes o texto, né?